quando Paulo insiste no Evangelho, depois que já teve seu nome como Paulo mesmo, nós temos a plena convicção, certeza, pelas palavras dos seus livros, que nós necessitamos de Cristo e sempre e nunca vamos chegar à tua excelência. Como isso? Como Paulo nos explica que em sua vida tem que ser como um testemunho, como uma carta viva. Pois há 14 anos conheci um homem que foi arrebatado por terceiros céus. Se foi pela carne ou pelo Espírito, eu não sei. Mas depois desta passagem e ele ter enxergado, ele teve a plena convicção que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Rapaz, pessoal, tudo bem? Nós temos por certo no Evangelho que não somos merecedores, mas a vida em Cristo nos traz a plena e convicção, salvação e paz do Evangelho sobre toda e qualquer situações. Por isso que ele disse: me gloriarei eu nas minhas fraquezas, pois quando sou fraco é que sou forte. Nem a morte, nem a angústia, nem o sofrimento, nem a tristeza, nem a profundidade, nem a nudez pode nos separar do verdadeiro amor de Cristo. Amém? Em todas as coisas que Paulo advertiu sobre a igreja e sobre o que ele estava passando uma vez preso e outra vez a uma viagem que ia fazer com Tito para levar a mensagem da carta. E lá onde que diz, perto das igrejas e das cartas que ele escreveu para Filipenses, para Tessalonicenses, para Colossenses, a igreja precisava do que Jesus já tinha revelado no Apocalipse. Mas Paulo advertiu para que aquilo que ela precisava no tempo presente. Mas isto é tão atual que hoje ainda tem as mesmas coisas que Paulo advertiu sobre os mesmos erros. Mas continuando e avançando lá para frente, lá em Apocalipse, ele continua dizendo que nada dessas coisas vai se comparar à eternidade, pois não haverá nem choro, nem sofrimento, não haverá mais ranger de dentes, pois aqueles que sofreram com Cristo, por amor de Cristo, receberão o seu galardão, receberá a vida eterna e ainda as promessas em que Cristo deixou em seu livro. Em Mateus diz sobre tudo aquilo que somos ou fazemos por amor de Cristo, pelo Evangelho, sobre a justiça, sobre ser pacificador, sobre ser como criança no reino de Deus, mas com o coração, como diz em Provérbios, né? Coração onde está o nosso tesouro entregue para Deus, pois em Provérbios diz que nós temos que ser mansos como a pomba e sagaz como a serpente. Mas em Mateus ele dá recompensas para todos aqueles que praticaram o bem, as boas obras, as bem-aventuranças, que são como a coroa da vida, herdar o reino dos céus e muito mais coisas em que está escrito no livro do Evangelho de Mateus. Mas não somente para o futuro, mas hoje, continuando nos outros livros de Evangelho, ele ainda opera cura, milagre, ainda opera tudo aquilo que nós precisamos ser e fazer. Diante de tudo e todas essas coisas, ele usa nos dias de hoje, assim como Paulo, para fazermos obras iguais ou maiores. E quais são as obras de Cristo? Como alcançamos ao coração de Deus? Como chegamos ao caminho, a verdade e a vida, que é Cristo?
senão pela santidade, pelo arrependimento e aceitarmos Ele como nosso único e suficiente Salvador, e entregar toda a nossa vida e ter uma vida genuinamente cristã, voltada para o Evangelho do Reino, o Evangelho de Cristo, o Evangelho da Bíblia, da Palavra de Deus. Amém? Deus abençoe.